Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Cinemática, estudo do movimento a partir do gráfico A vezes T. A aceleração de um móvel que em T igual a zero trafegava com velocidade de 8 metros por segundo varia de acordo com o gráfico abaixo. Determine, contado a partir do início do movimento até o instante que o móvel para, a distância percorrida, gráfico VT, gráfico ST e velocidade média. Muito bem. Vamos conhecer o gráfico inicialmente. Ok. De 0 a 5 segundos, a aceleração era positiva e valia 4 metros por segundo ao quadrado. De 5 a 8 segundos não tinha aceleração. E de 8 segundos em diante, a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Toda vez que eu tenho um gráfico, a primeira coisa a fazer é procurar o significado da área e da inclinação desse gráfico. A área do gráfico eu obtenho multiplicando este por esse. Aceleração vezes t é a variação da velocidade. A inclinação do gráfico, o significado da inclinação, A dividido por T. A dividido por T no formulário não vai significar nada. Então, nesse gráfico, para a gente interessa apenas a área do gráfico, que vai representar a variação da velocidade. Então, aqui está. No tempo zero, a velocidade do móvel era 8 metros por segundo. A área do gráfico corresponde à variação da velocidade. A área do retângulo é 5 vezes 4, que deu mais 20. Então a velocidade aumentou 20 metros por segundo. O móvel no tempo zero tinha velocidade 8. Com um aumento de 20 metros por segundo, no tempo 5 segundos, a velocidade vai ser 28 metros por segundo. De 5 a 8 segundos, ele manteve essa velocidade, devido ao fato de não ter aceleração. A partir dos 8 segundos, o móvel iniciou um movimento retardado, com velocidade de 28 metros por segundo. Então, para parar, ele tinha que diminuir sua velocidade 28 metros por segundo. No próprio gráfico, eu vou conseguir determinar o tempo que ele vai gastar para parar, porque a área do gráfico corresponde à variação da velocidade. Então, se eu tenho que diminuir 28 metros por segundo, e o gráfico é um retângulo, cuja altura vale menos 2, a base tem que valer 14. 14 vezes menos 2, menos 28. Então ele freou durante 14 segundos até parar. Mas ele parou no tempo 22. Porque quando ele começou a frear, já haviam passado 8 segundos do momento que o movimento se iniciou. Então, 8 mais 14, 22 segundos. Então, o móvel vai parar no tempo 22 segundos. O móvel vai frear durante 14 segundos. Calculando a distância percorrida. Então, a distância percorrida de 0 a 5, o movimento foi uniformemente acelerado. Uniformemente quer dizer que a aceleração foi constante e acelerado quer dizer que o módulo da velocidade aumentou. A velocidade no tempo zero era 8 metros por segundo e ele manteve a aceleração durante 5 segundos. Aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, no primeiro trecho, ele andou 90 metros. O segundo trecho não havia aceleração. O segundo trecho foi um trecho de movimento uniforme. Ou seja, a velocidade se manteve em 28 metros por segundo durante 3 segundos. Ele andou 84 metros. A partir daí, ele iniciou um movimento retardado até parar. Então, quando ele começou o movimento uniformemente retardado, uniformemente quer dizer que sua aceleração se manteve constante,
de menos 2 metros por segundo ao quadrado, quando ele iniciou esse movimento, a velocidade era 28. Ele demorou 14 segundos para parar, aceleração menos 2. Ele andou 196 metros. Distância total percorrida é a soma da distância de todos os trechos. 90 mais 84 mais 196. Distância total 370 metros. Gráfico, velocidade vezes tempo. Muito bem. No tempo 0 a velocidade era 8. No tempo 5 a velocidade era 28. Se manteve constante. E depois foi a 0 no tempo 22. Bem, o gráfico já está pronto. O certo é nós marcarmos os pontos do gráfico, este ponto e este, e perguntar o que representa a inclinação desse gráfico. A inclinação desse gráfico representa velocidade sobre tempo, representa a aceleração, que foi constante. Então, é uma reta. Aqui não teve aceleração, não tem inclinação. E aqui a aceleração foi negativa, a inclinação é negativa. E também é uma reta porque se manteve constante. Ok. Neste gráfico, a área do gráfico nos dá a distância. A área é velocidade vezes tempo, que é a distância. Se eu calcular essa área, eu vou ter a distância, que são os 370 metros. Ok. Gráfico, posição por tempo. Então, no primeiro trecho, o móvel andou 90 metros. No segundo trecho, 84. 90 mais 84, 174. No terceiro trecho, 196. 196 mais 174, 370. Então, vou marcar os pontos que eu conheço. E antes de traçar o gráfico, eu vou perguntar o que representa a inclinação desse gráfico. S sobre T é velocidade. Então, nesse primeiro trecho, eu tenho que fazer essa curvinha aqui. Por quê? No primeiro trecho, a velocidade aumentou. Então, a inclinação, veja bem, tem que aumentar. No segundo trecho, a velocidade foi constante. Então, é uma reta. No terceiro trecho, a inclinação tem que diminuir. E no tempo 22 não tem a inclinação. Ele parou. Ok. Então, qual foi a velocidade média? Como calcula a velocidade média? Velocidade média é distância total sobre tempo total. 370 sobre 22. 16,82 metros por segundo. Só uma dica. Em cima do link inscreva-se no canal Pirando Amigo, tem o índice de conteúdo do canal. Se você acessar o conteúdo do canal pelo índice, fica muito mais fácil para você organizar seu estudo. Ok? Curta o canal, compartilhe as aulas, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil com Isabela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado.